Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Bom pessoal, eu vim gravar esse vídeo. Esse é um vídeo que não foi estudado, não foi planejado. Então eu vou falar um pouco por mim mesma, de um pouco do que eu penso de tudo isso que está acontecendo a respeito da questão de ideologia de gênero e declarações de ministra e um pouco de como a esquerda tem reagido a isso. Eu recebi hoje no WhatsApp um questionamento de uma amiga minha de trabalho, na verdade uma amiga minha de trabalho sindical, de qual era a importância da Secretaria de Políticas LGBTQI no Ministério, na pasta de Direitos Humanos. E aí a resposta que eu precisei dar para ela, eu acho que é uma resposta bem óbvia, parece. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo e o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Só isso já diria da importância da Secretaria de Direitos de Políticas LGBTQI nos direitos humanos. Mas para além disso, existem outros problemas. Nós não somos respeitadas e respeitados nos nossos direitos. Embora a gente tenha conseguido alguns avanços, falta muito ainda. Pessoas transexuais não acessam o mercado de trabalho, homossexuais são discriminados nas entrevistas de trabalho. Então essa é a importância da pasta LGBTQI nos direitos humanos. É para criar políticas públicas que ajudem as pessoas a expressar suas individualidades. O que acontece num país que, a princípio, é laico, liberal e de economia capitalista. Mas para além disso, a gente vai comentar um pouco a respeito das questões, dos comentários da questão do menino veste azul e menina veste rosa. E é engraçado que cada vez que eu vou falar essa frase, eu acho que eu vou errar e vou falar meninos vestem rosa e meninas vestem azul, porque é tão bizarro essa tentativa, essa forçação de barra mesmo, a respeito de uma ideologia de gênero que, no fundo, ela não existe. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso. Mas a questão é que essa questão da venda de cor para gênero, ela só foi consolidada por volta dos anos 80. Estava lendo uma coluna hoje de uma companheira de luta, a Jéssica, lá no Esquerda Online, e lá ela fala isso. A gente não tinha produção de tecido com cor, então não tinha isso de vender roupa de cor para criança. Era roupa branca, porque era o que tinha, algodão branco. E aí com isso a gente percebe que cada vez mais as questões de gênero e as questões de sexualidade são usadas pela pauta capitalista para poder, contra nós e para poder sempre ganhar alguma coisa. É engraçado como isso influi em toda a vida, porque, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem do GLE10 a respeito de uma pesquisa com crianças, por exemplo, crianças ao serem questionadas, meninos ao serem questionados qual a profissão queriam, falavam que queriam ser bombeiros, por exemplo. Mas quando questionados, e se você fosse menina, qual profissão você queria? E aí eles falavam que queriam ser cabeleireiro de cachorro ou atriz. A mesma coisa ao contrário. Meninas, quando eram questionadas qual profissão queriam ter, falavam que queriam ser atrizes, cabeleireiras, e quando questionadas, e se você fosse um menino, falavam que queriam ser cientistas e outras profissões ditas masculinas. Isso mostra o quanto essa divisão de gênero influencia nas escolhas pessoais. Porque por que uma menina não pode ser cientista? Porque é uma profissão masculina? Quando a gente fala que não existe ideologia de gênero, é exatamente isso. É não restringir o campo de ação das pessoas. As pessoas podem sonhar e não restringir o sonho das pessoas. O sonho, inclusive, da profissão, por exemplo. E aí a gente cai na história da explicação, da questão
da identificação de gênero e de sexo e de como uma coisa não está associada à outra. Por exemplo, Giddens, que é um sociólogo, né, ele fala que sexo define diferenças anatômicas e fisiológicas, enquanto o gênero diz respeito às diferenças psicológicas, sociais e culturais. E é exatamente isso, tanto que existe a disforia de gênero, né, e aí as pessoas fazem transição de gênero, por exemplo, que é o meu caso. Mas eu vim falar sobre tudo isso para dar um panorama geral a respeito da questão da ideologia de gênero e da importância do discurso da ministra querendo impor uma coisa que não é natural, porque se essa coisa fosse natural, ela se sustentaria por si só. Se uma coisa é natural, ela não precisa de defensores, né? A água do rio corre até o mar. Se isso não fosse natural, a gente ia ter de ficar falando o tempo todo: a água do rio corre contra o mar, a água do rio corre para o mar. E não é isso, a gente não precisa falar isso. Ninguém vive falando na televisão que a água do rio corre para o mar, porque isso é uma coisa natural. Já a questão de sexo e gênero, se a gente for associar ao biologismo, isso nunca vai acontecer. É tão antinatural essa questão de ideologia de gênero que as pessoas querem ficar afirmando isso e falam que não é ideologia. E aí eu queria entender, né, uma ideologia que não é ideologia. Fica meio confuso na minha cabeça às vezes essa questão. Mas para além disso, eu queria falar não da polêmica da ministra, porque isso já tem bastante gente falando, mas eu queria falar um pouquinho da polêmica de algumas pessoas da esquerda que eu vi pelas redes sociais falando que esta não era uma pauta importante. E quando as pessoas falam isso, elas diminuem a luta de um monte de gente que está sofrendo pressão iguais a elas. Por exemplo, das 3, 4 pessoas que eu vi falar isso nas redes sociais, eram homens brancos, possivelmente heterossexuais. E aí é muito fácil você falar que essa é uma pauta que não é importante quando você não participa dela. Trazer isso à tona ajuda não só a direita a continuar batendo mais na gente, não só essas pessoas que pregam da questão de que menino veste azul e menina veste rosa a continuar batendo na gente, como não fortalece a luta. Pessoas que escutam ou veem esse discurso na rede social e que têm uma visão progressista e não são organizadas, não se sentirão seguras para poder procurar alguma organização de esquerda para se organizar. E aí essas pessoas ficam perdidas. Por quê? Elas não se veem incluídas na luta. E eu acho que o que a gente precisa nesse momento é não entrar em confronto a respeito de que luta é válida ou não. Não existe opressão maior e opressão menor. A gente nunca vai conseguir vencer o capitalismo pela pauta econômica somente. Se fosse assim, não existiria Gramsci, um dos maiores estudiosos marxistas, e ele não estaria falando lá na Itália, no fascismo, de que a gente precisa abarcar todas as lutas a fim de que a gente consiga vencer a hegemonia cultural e colocar consciência de classe nos trabalhadores. Como pode um trabalhador imaginar que a luta dele não está sendo abarcada quando você fala que a questão de ideologia de gênero não interfere na luta, que a gente devia estar fazendo atenção para outras coisas? Esse trabalhador vai ser organizado? Ele vai acreditar que a esquerda é realmente uma opção saudável para ele? Lógico que ele não vai, ele não se vê naquela luta. Eu venho falando isso em todos os lugares onde eu vou discutir sobre política. Eu venho falando isso nas reuniões do sindicato, nos cursos pelo sindicato onde eu vou. Eu venho falando nas minhas assembleias, nos locais de trabalho onde eu frequento. Enquanto nós não abarcarmos todas as lutas contra as opressões, nós não vamos conseguir vencer isso. Sempre vai ter alguém batendo na gente, sempre vai ter alguém batendo forte. E com a nossa ajuda. Porque como pode você falar que essa não é uma pauta importante? Fazer isso, além de desmerecer a luta LGBT, desmerece a luta de negros, desmerece a luta de indígenas, desmerece a luta feminista. Porque quando você fala que isso não é um discurso importante, essa luta é também uma luta feminista. As mulheres feministas são as mulheres que dizem que gênero é uma construção social. Se tudo isso fosse natural, como a ministra quer dizer, e como vocês estão defendendo que a gente não deve discutir, porque essa não é uma pauta importante, a gente nunca conseguiria vencer o machismo. A gente não vai conseguir vencer o machismo.
Porque homens sempre vão achar que é natural mulheres lavarem louça e cuidarem da casa, enquanto eles são os provedores. E aí, como provedores, se acham no direito de ter posse sobre o corpo da mulher. O nosso corpo é nosso. E isso é uma construção social que a gente precisa desconstruir. A gente precisa construir a característica de entender que o corpo da mulher é dela. Mas para isso a gente precisa de continuar debatendo a questão de gênero como construção social. E a fala da ministra fala exatamente o contrário. Ela quer colocar que gênero é uma coisa que se nasce, você não tem associado ao sexo, você não tem como escolher nada, você não tem como escolher nem a cor da roupa que você veste. Ou seja, você acha que está mesmo fazendo um bom trabalho desmerecendo a luta das mulheres? E para além disso, você acha mesmo que você, que não sofre nenhum tipo de opressão, ou melhor, que sofre menos opressões do que mulheres negras que moram na favela, acha mesmo que essa não é uma pauta importante a ser discutida? Eu acho que está todo mundo precisando dar uma relida nos livros. Bom, pessoal, era um pouco isso que eu queria falar hoje nesse vídeo, que é um pouco não muito preparado. Eu estou nas redes sociais, @DandaraTrans no Twitter e no Instagram RevoluTransOficial. Você pode clicar aqui para poder assinar o canal e você pode clicar aqui para ver o vídeo onde a gente discute sobre hegemonia. Obrigada, um beijo e até mais.